Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. É uma honra receber cada um de vocês aqui. Douglas Eduardo, junto com a Helaininha. Como vocês já sabem, é o podcast que nasceu dentro do Hostel Farol da Barra para compartilhar com vocês um pouquinho mais das histórias. Também falar um pouquinho da cultura local da nossa comunidade. Uma cultura linda, rica, maravilhosa e que também inspira. E a ideia é contextualizar um pouquinho para você que está pensando em viajar, para você que está pensando em vir conhecer Florianópolis, Barra da Lagoa, para que você tenha uma oportunidade já de se familiarizar. Trava-língua? Preciso treinar uns trava-língua. Se familiarizar com a nossa cultura, gente, que é linda, maravilhosa e riquíssima, tá? Quero pedir encarecidamente para você que está chegando, se você puder fazer a gentileza de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, curtir, compartilhar com o vizinho, com a vizinha, com o pai, a mãe, filho, vovó, que com certeza vai enriquecer cada um que você compartilhar. Durante a nossa transmissão, eu quero instigar você a fazer perguntas. Mande as perguntas que aí durante a nossa transmissão a gente vai fazer para os nossos convidados, que são especiais. Eu já vou passar a voz para a Elaine que vai falar um pouquinho sobre eles, tá? E é isso. Então, já deixa aí também outro aviso. Você que está chegando através do Instagram, então, a nossa transmissão ela vai ficar aí por 15, 20 minutos, no máximo uns 30 minutos no Instagram e depois vai ficar só no YouTube, tá? Então, se você não quer perder a conversa, já corre pro YouTube, se inscreve lá, tá? Ativa o sininho e nos ajude. Leininha, com você. Boa tarde, galerinha. Então, gostaríamos de dizer que hoje o nosso episódio vai ser bem manezinho. Bem manezinho. Bem manezinho. Nós temos aqui hoje 2 convidados que eu conheci o Gilcinho primeiro, né, por causa da escola aqui, meus filhos estudam na escola que ele é diretor, e através dele a gente conheceu a história da Dona Sueli. Dona Sueli, que é muito mais famosa que qualquer um junto aqui, né? Até o problema de agenda aqui era conseguir uma agenda que a Dona Sueli pudesse vir, né? Então, a gente gostaria de dar boas-vindas para a Dona Sueli, para o Gilcinho. Obrigado pelo tempo de vocês. Sim. Quero falar para vocês que estão assistindo aí, que conhece, que tem história, que eu tenho certeza que tem bastante gente aí que vai estar assistindo, que tem história com a Dona Sueli, que tem história aí com o Gilcinho. Relata ali, comenta ali para a gente entrar no assunto aqui também, junto com eles. E desejar que seja uma conversa prazerosa para vocês. Bem-vindos. É uma honra. É uma honra ter vocês aqui com nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu Deus. Para mim. E a gente só vai fazer, tipo assim, pergunta mesmo, né? Porque a gente não vai ter muito o que falar. O programa é de vocês hoje. Gilcinho, se apresenta, então, segundo o teu olhar, quem é o Gilcinho aqui para a galera que não é da Barra e que não te conhece? Então, meu nome é Gilson, então, na verdade, eu sou professor de Geografia, né? Olha aí. Sou professor de Geografia. Meu colega. Professor de Geografia, e aí estou dando aula aí há 12 anos de Geografia. E aí, no final do ano passado, né, a gente pintou esse desafio aí de pegar a gestão de uma escola, né? E aí eu fiquei um pouco receoso, claro, a gente sempre fica, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Mas eu resolvi topar esse desafio, sim. A diretora anterior da escola, ela me deu um incentivo muito, muito legal, a diretora Marisa, sim, que era a diretora anterior aqui da escola. E eu tenho um vínculo também, né, com a escola, porque é a escola onde eu estudei a minha vida inteira, minha formação foi toda ali. Nossa. Desde o primeiro ano do fundamental até o terceiro do ensino médio, né? Então tem um vínculo com a escola, tem esse vínculo. Privilégio, né, Gilson? Um baita privilégio, né? Então isso foi um motivo assim um motivo muito forte, né? Uhum. Que fez com que eu elaborasse um plano de gestão, né? Porque aí tem alguns requisitos, enfim, que tu precisa cumprir. E aí eu elaborei um plano de gestão e aí coloquei, e aí deu tudo certo, assim, né? A comunidade aprovou o plano e comecei o trabalho esse ano, assim, como, né, à frente da gestão da escola, né? Começamos agora em fevereiro. A gente sempre diz que eu sou professor de Geografia, agora eu estou como diretor por um tempo, né? Por um tempo na direção. Sim. E a Barra, eu sou nativo da Barra, né? A Barra é minha comunidade, né?
Então eu tenho uma identificação muito grande com a Barra. Inclusive estou com alunos ali que são filhos de colegas meus já. Aham. Então tem alunos na escola que são filhos de colegas meus. Legal. Né? Da época que a gente estudava na escola. Você é casado e tem filho, E né? sim, sou casada. A minha esposa também era geografia, mas ela Olha não, só. não virou professora, mas ela Aham. se formou em geografia como eu, né? A gente se conheceu, na verdade, na faculdade. A gente estudou na Universidade do Estado de Santa Catarina, né, na UDESC. Ela também é formada em geografia, só que ela trabalha em outra área agora. Tatiane é o nome dela. E eu tenho um menininho chamado Vicente. O Vicente está com 5 anos, vai fazer 6. E tá na creche aqui da Barra, ali na Elizabeth. Aham. Agora, inclusive, ele está ali, né? E eu moro na Fortaleza, na verdade. Eu moro na Fortaleza da Barra, ali, né? Do outro lado do canal, Sim. ali. Eu fiz a minha casa num terreno que na verdade é da minha avó, da minha avó materna, Adriana. E aí, como a minha mãe tem uma parte, né? Uma parte da herança ali, ela me deu um pedacinho do terreno ali e eu fiz a minha casinha. Um pedacinho do paraíso. pedacinho. Essas histórias me encantam, assim, Muito bom ali. essas histórias, assim, me encantam de um jeito. Mas enfim, né? Só dessa apresentação dele eu já elaborei umas 4 perguntas aqui, né? Mas vamos deixar a dona Sueli se apresentar também. Dona Sueli, conta pra galera que está assistindo aqui quem é a dona Sueli. E Eu por que sou- que a senhora é tão famosa? Eu sou a dona Sueli. Meu nome é Carmen, mas ninguém me conhece por Carmen. Todo mundo por Sueli. Porque quando eu nasci, o meu pai estava no Rio Grande e veio em dezembro, eu nasci em setembro, eu estava com 3 meses. Daí ele perguntou para minha mãe, como é o nome da menina? Minha mãe falou, é Carmen. Agora a Carmen, é Sueli. Aí ela me registrou por Carmen, tinha me registrado. Na hora que eu nasci, ela perguntou, disse para a parteira, disse, como é o nome da menina, comadre Adriana? A minha mãe falou, não sei. Daí a parteira disse assim, bota o nome de Carmen, porque esse mês de setembro é mês de Nossa Senhora do Carmo. E a minha mãe me registrou, mas ninguém me conhece por Carmen. Todo mundo, o meu telefone está no Brasil inteiro, fora do Brasil, mas com o nome de Sueli, ninguém me conhece por Carmen. Olha lá. Então, eu digo assim, Que tal eu a sou história? pequena com 2 nomes, se eu fosse grande tinha 3. E daí na escola, é que é outro tempo, né? Tudo Sueli. Sempre Sueli. Ela, na escola mesmo, era registrada por Sueli. Só o documento por Carmen. Daí quando foram me batizar, o meu pai foi. E a minha mãe não foi, o padre perguntou como é o nome da menina. O meu pai falou, Sueli. Aí eu sou batizada por Sueli e registrada por Carmen. Oficialmente Carmen, né? Os documentos da mãe são tudo Carmen, É assim. Carmen, Mas ninguém conhece. Ninguém Meu, conhece. o problema é o cara do Só a correio, gente. né? O cara do correio deve sofrer um pouco, né? Aí tem que colocar Sueli. Quando eu vou comprar alguma coisa, que eles me conhecem por Sueli. Aí ele diz, dona Sueli, como é o seu nome? Eu digo, é Carmen. Aí eles vão lá e botam no papel para me procurar por Carmen. Já começou boas histórias. Meu Deus. A senhora também, nascida na Fortaleza Eu da nasci Barra. na Fortaleza da Barra da Lagoa. Nasci em casa, e lá eu me criei. A gente estudava, eu estudei só até a 4ª série, porque não tinha mais estudo. E eu era muito malandra para ir para a escola. Não gostava, Aí eu disse, dona eu não vou Célia? para a escola hoje não, que eu estou com dor de cabeça. Mentira! A minha mãe dizia, será que está com dor de cabeça? Aí, tinha o diretor, não era inspetor na época. Ah, Um sim, inspetor. sim. Era inspetor. Aí dizia assim, amanhã o inspetor vem aqui na escola. Eu dizia, mãe, eu não vou para a escola amanhã não, porque eu tô com uma dor de barriga. Nada, eu tinha vergonha porque eu não sabia, eu não sabia falar. Aham. Eu era tata, a gente dizia que era tata. Aí eu dizia assim, mas eu fui falando, a gente tinha a língua presa. Ah, Tinha língua uma travada. senhora, então a gente destravava, a gente dizia que era travado. E aí tinha uma senhora cortava, tinha uma tesourinha, cortava, a gente começava a falar direito. E aí eu já fui destravada, travada. já grande, uma baita de uma guria. Aí comecei a falar direito. Mas eu não sabia falar, eu disse Bombril, como é que é o nome de Bombril? Aí a minha mãe dizia assim, é Bombril, sou ele. Mas a língua era presa, eu não sabia. Hoje, agora, os médicos já fazem esse trabalho. família de quantos irmãos? dona 6 Célia? irmãos. 6 irmãos. Já faleceu um, agora tem 5. Aham. Eu Família sou irmã toda- do Gilson, que é... O Gilson que Hoje ele é- já foi intendente Gilson Ah. na Bittencourt, Z11. Que isso? O Gilson é o nome de Gilson por causa do meu irmão. Aham. Quando o Gilson nasceu, meu marido disse assim, como é o nome do menino? Eu disse, não sei. Ele nasceu na Carlos Corrêa. Aí ele assim, eu vou botar o nome de uma pessoa que tu gosta muito, que eu adorava, meu irmão, cara.
Aí ele botou o nome de Gilson. Aí eu digo que deu o Gilson velho e o Gilson novo. Por isso que o pessoal chama de Gilcinho. Aham, Porque o sim. Gilson é o tio, né? É. Que agora ele é presidente, ele está como presidente secundário da Barra, né? É. Mas o tio sempre teve sempre ativo na comunidade, tudo, né? sim. E ele faz parte Sempre. do Conselho de Saúde, De saúde, da Barra, segurança, eu acho. tudo. Aham. Ele já trabalhou na Polícia Civil. É a história do meu nome, então, é por causa É a disso. história do E aí, porque como era Gilson, se ele chamasse os dois de Gilson, o pessoal ia se confundir. Qual Como eu era o Gilson? menor, Aham. criança, É. e aí ficou todo mundo na Barra, colocou Gilcinho. Todo mundo Porque Gilson e o Gilcinho. O Gilson e o Gilcinho. É. Meu Tá, Deus. então assim, não tem como avançar muito na conversa com a Sueli sem falar da mãe dela. Quem que é a tua mãe? Minha mãe é a dona Adriana, Ah, a poética. Nossa, Pra quem já esteve aqui no Posto de Saúde da Barra, lá no Posto de Saúde tem um mural que foi feito por ela? Exato. Ou foi alguém que Foi que organizou? ela mesmo. É. Ela As mesma. poesias foi ela. Poesia As foi poesias ela foram mesma. ela, mas quem que organizou e teve a ideia o de Rodrigo. colocar lá? Isso, aí o meu primo, o Rodrigo, e a Aham. minha tia lá ajudou, pedi para encontrar um lugar para neto, fazer a né? moldura, tudo. O Aham. Rodrigo digitalizou tudo, né? E a e dona ela Adriana, é poetisa. qual a idade da dona Adriana hoje? A minha mãe vai fazer 96 anos em outubro, dia 28. Nossa. E né, nós aqui já, antes nos bastidores, tivemos algumas conversas e a senhora, né, vocês estavam comentando, assim, da expertise, da inteligência dela, né, Muito de inteligente. juntar as palavras, de saber colocar as palavras de uma forma poética. Conta um pouquinho aí como que foi conviver, assim, com uma pessoa artista, assim, raiz, Autodidata. A avó, E ainda, a avó, ela tinha o vocabulário dela, assim, vocês vendo as poesias dela, impressionante, assim. E aí eu já conversei algumas vezes com a avó, né, várias vezes, enfim, sobre isso. Ela falando que ela só estudou o primeiro ano, do primeiro ano, né, que era na época a primeira série. Vocês imaginam, a avó nasceu em 1928. acho que eu nem vou embora hoje, eu vou ficar para amanhã. O que que... Vai encerrar por fome. O que a Barra... Imagina vocês a Barra na década de 30, quando a avó cresceu. Né? Na década de 30, então, a Barra não tinha nada, né? Então, eu lembro que a avó falou que só estudou a primeira série e aí depois não tinha como estudar mais, porque naquela época as famílias precisavam deles para roça, tudo, né? Sim. Não tinha como. E aí ela falou que o irmão dela, a avó é irmão do José Agostinho, que é o pai do Valdir Agostinho. Ah, O José Agostinho é um dos irmãos dela. E ela falou que o José Agostinho foi... Naquela época, os homens iam pescar cedo. Com 16 anos, eles já iam pescar. Ou iam para o Rio Grande, ou iam para Santos, eles já iam pescar. pesca de alto mar. Pesca Grande, de... mais Isso, pro Rio Grande. geralmente Rio Grande. Depois, alguns iam para Santos, até para o Rio de Janeiro. E aí, o José Agostinho, ele saiu cedo de casa. Com 16 anos, ele já foi pescar. E aí, ela falou que ele, quando vinha para casa, ele trazia jornal. Trazia jornal para casa. Que legal. E aí ela fez só um ano de escola, né? Um ano de escola. E aí ela começou a pegar o jornal os jornais que ele trazia e começou a ler pelos jornais. E aí ela não foi mais para a escola, porque a mãe não tinha mais condição não de tinha ir. mais livro. A professora disse, Adriana, Não tinha mais. para minha avó, a dona Bentinha, não tem mais livro para Adriana, porque ela diz o livro de cor. Já lê tudo, já lê bem. E aí, um ano só. E aí a avó, ela escreveu, inclusive falando, conversando com ela, tu percebe o vocabulário dela. Sim. Né? A avó tem um vocabulário assim, para uma pessoa de idade, de 95 anos, ela tem um vocabulário Que assim, riqueza. fora de normal. Né? Para uma pessoa sem escolaridade. Né? Sim, Sem aham. escolaridade. E aí as poesias, como tu relatou lá do mural do posto, assim, a pessoa que ir lá e vê as poesias, as palavras que ela utiliza para redigir, então ela tem uma noção de fazer rimas ali, de versos e estrofe, que uma pessoa não escolarizada, a gente fica com como que a pessoa consegue fazer aquelas rimas, que para fazer as poesias, né, tem aquelas regras de rima, tudo, e é impressionante, assim, as poesias que ela escreveu a vida inteira, enfim, né? E claro que ela, como a mãe está falando, né, ela teve a vida dela como uma mulher que viveu numa época que sem recurso nenhum, tinha que trabalhar na roça, cuidar dos filhos. Então, isso ela fazia, mas ela fazia, é claro, os afazeres todos, né? Mãe? Roça, renda. Roça, renda, apanhava o café do pé do café. Tirava, Que era tudo manual, né? Era tudo assim? Tudo...
Da farinha era você que fazia? Eu faria o tudo? café, torrava em casa, Aham. fazia o sabão em casa. A vida era assim na Barra, né? Imagina. Viu? E, Gilson, ela chegou a escrever um livro? Tem algum Tem, livro? nós Foi temos um publicado? Tem, na verdade tem. Eu tenho uma prima que conseguiu reunir algumas coisas, Aham. né? Porque ela tem muita Eu poesia. ia perguntar, o Muitas, acervo muitas. deve ser muito Tem grande. muitas coisas. Tem uma prima que conseguiu reunir várias dessas poesias, assim, né? Reunir, até para ter isso registrado, né? Sim. E aí, porque, inclusive é interessante porque assim, o avô, né? O avô Manuel era Dequinha. O nome dele Manuel, mas todo mundo conhecia na Barra por Dequinha, o apelido dele, avô Dequinha, né? Ele morreu em 1998, o avô. Era uma E pessoa ele pescava também, enfim, como todos os homens pescavam, né? E aí ele teve um AVC e ele ficou um tempo acamado. E também, então a avó disso também, ela tem até poesias que ela fez. Então, do sofrimento também ela conseguiu fazer Aham. poesias. Da Ela sonda, fez, ela- ela fez na poesias sonda. da situação dele, ela fez poesias para os filhos, tanto para é tudo. que dessas poesias que tem ali, ela fala bastante assim da morte, de quando ela se for. Também, aham. Ela. Aquele do mural do posto, é. Aham. Aham. O Mané Agostinho era a irmã dela. O Mané Agostinho cantava uma música. É de manhã, é de madrugada. Eu vou tirar o leite da minha vaca maiada. Ah, o irmão, Ele tocava cavaquinho e cantava, me lembro. violão. Os irmãos dela, porque daí ela tinha 3 irmãos, ela tinha o João Agostinho, o José Agostinho e o Manuel Agostinho. O sobrenome deles era Agostinho. E o Valdir Agostinho O Valdir- puxou o Isso, talento dele. Puxou o talento, porque eles talento. eram talentosos. Aham. Eles cantavam, tipo o Manuel Agostinho, o José Agostinho, o João Agostinho, ele faleceu bem cedo. Mas o Manuel Agostinho e o José Agostinho, eles eram cantadores. Eles eram cantadores, eles cantavam Boi de Mamão, eles cantavam várias coisas. Eles eram até boêmios, eles andavam, cantavam por aí. Já saíram. Eles saíam Aham. para cantar com viola, moda de viola, tudo eles cantavam. Então a avó também cresceu Quanta com os riqueza. irmãos assim, com essa questão das poesias também, né? Pode ter vindo daí. Então ela era uma família bem grande, assim. Era Aí família. tinha os irmãos que... Eu lembro que a gente tem um grupo de boi de mamão na Barra, que é o Arreda Boi. Aham. E eu cresci nesse grupo aí, né? E ainda tem o grupo, enfim. E eu lembro que quando eu participava do grupo lá, quando eu era criança e participava desse grupo de boi de mamão, a gente chamava o tio José Agostinho, né? O José Agostinho, ele que cantava. Ele que cantava a música do boi de mamão, ele que era o puxador. Aham. Então a brincadeira do boi de mamão acontecia e ele era o cantador. E eu aprendi até com ele várias coisas. Essa cultura do boi de mamão é uma. Eu ia perguntar sobre isso. Então, A quer Pode? perguntar? Não? Mamã. Não, eu ia perguntar o seguinte, assim, hoje, as que estão hoje na Barra, assim, em que momento que elas têm contato com essa cultura? Tem uma apresentação que acontece em algum momento específico, alguma festa? Acontece, às vezes acontece sim, tipo, às vezes Vai festas... ter agora, acho, domingo. Tem É? domingo? Tipo agora na festa do Divino. Domingo à Tem a tarde. domingo, Aham. agora vai ter Não festa sei divina, qual é o boi acontece. de mamão, da onde é que é, mas vai ter a apresentação do boi de mamão. Quando tem essas quermesses, né? Aqui na Aham. comunidade, aí Aham. o boi de mamão tá, às vezes tem algum evento da escola, o boi de mamão vai. Teve uma assim. festa que era alguma coisa dos pescadores, encerramento da safra da tainha. Isso, que foi lá no Campeche, eu acho. Não, uma que foi feita Aqui na Barra também. eu acho. Teve uma que teve no Campeche, Eu acho mas que agora... teve. Alguém daqui do hostel foi e comentou que tinha tido uma Ele apresentação. me chama pra benzer o boi de mamão. Que daí e até tem a parte do que benzedor, tem a tudo, parte, É que é um tem a teatro, parte isso que faz toda a pergunta se tem encenação, né? alguma benzedeira ali e Isso, tal. E daí disse que não tinha ninguém. Não tinha Porque o boi de nenhuma mamão, na benzedeira. verdade, ele vai mudando em cada parte do Brasil. Tipo, tem o boi bumbá, o bumba meu boi. Mas Tem também aqueles boi. boi lá do Amazonas também. Aham. Em cada região do Brasil ele se manifesta de uma forma. Aqui na região do litoral de Santa Catarina é o boi de mamão. Que legal. Então, dependendo do lugar do Brasil, ele se manifesta, a manifestação tem um tipo, né? E aí tem o boi de mamão, mas tem todos os personagens envolvidos, não tem só o boi. O boi é o protagonista. Aham. Aí o boi entra no salão, ele dança, e depois o cavalo tira ele do salão. Laça ele e tira. E aí entra outro personagem, entra a cabra, que daí vai se ajustando. Porque aqui também tem as cabras, enfim, aí entra a cabra e dança, e entra a maricota, enfim. Agora o boi tem uma parte. E a apresentação do boi, o personagem do boi, é a que mais demora. Por quê? Porque ele tem toda a encenação, inclusive tem a encenação da morte dele. O boi morre. E aí chama-se o médico. O médico chega e não consegue resolver o problema dele. O médico não resolve. E aí, como antigamente não tinha médico, quem que resolvia o problema das pessoas? Os benzedeiros. Os benzedeiros. Aí chama-se o benzedeiro. A benzedura, enfim, aí faz Assim. E depois que benze, ele ressuscita. Aí ele ressuscita. Aí o boi ressusita, Que aí ele legal. brinca mais um pouco no salão,
Ele dança, né? E aí sim, depois vem o cavaleiro para laçar ele e tirar. Aham. Ah, do boi de mamão é isso, é? Zé Agostinho contava, me lembro ainda, que o boi de mamão nasceu assim. Uma pessoa pegou um mamão e fez uma cabeça de boi. E daí, na época, os manezinhos daí, eles não, então vamos fazer a brincadeira do boi de mamão. Aí começaram. Eu ia Começou perguntar com- por que era de mamão, mas É, é tem mamão, várias é mamão Por isso que tem o da- nome aham. do boi de mamão, porque começou com um mamão, fizeram a cabeça do boi, De mamão. Deu um mamão. mamão De mamão. direitinho. Aí disseram, aí os Esculpiram manezinhos, ali, então né? vamos fazer a brincadeira do boi de mamão. Aí começaram. Aí, ele sempre contava, me lembro dessa história dele. Entendi. Mas enfim, na apresentação da dona Sueli ali, nós já engatamos, né, uma conversa. Por que a senhora é famosa mesmo? Eu sou famosa porque quase não existe mais benzedeira. Então, eu sou a única. Eu tive no teatro apresentando a benzedeira e tinha umas 20. Mas a única que aprendeu por si própria fui eu. Eu comecei a benzer menina, eu era nova quando eu comecei a benzer. Menina nova, vou fazer 74 anos. Com quantos tá anos? nova ainda? É de 13 para 14 anos. 13 para 14? O meu problema começou quando eu tinha 8 anos. A minha mãe conta que eu comecei a dar umas crises e na época dizia que era ataque. Acho que uma pessoa desmaiava, qualquer coisa, a gente dizia que era ataque. Engraçado. Aham. Daí a minha mãe, eu comecei a dar essas crises e meu pai, depois eu melhorava. Aí a minha mãe me levou, na época, no centro só tinha o departamento e assistência. Então, e o NPS a gente pagava para ter tipo um plano particular. E a minha mãe me levou no departamento, me consultou com o doutor Santaella, ele era desse tamanho, velhinho. Aí ele falou assim para minha mãe, não, ela não tem nada não, quando ela for uma mocinha ela vai melhorar. Aí quando eu comecei, depois, com 13, 14 anos, eu comecei a benzer. Tinha uma benzedeira aqui na Barra, não é daqui, mais para cima, a Benta do José Bernardinho. Então ela benzia. A tia Benta que a mãe Tia fala? Benta. E a gente chegava, não tinha, ela era o médico da ilha. Ela se levantava uma hora da Nossa. madrugada, 2 horas para atender as pessoas. Aí o velhinho dela bebia. E aí ele dizia assim, pai, tu vai, Benta? Aí ela dizia assim, deixa eu fazer o que eu gosto. Aí ela ia atender as pessoas. A minha primeira benzedura eu aprendi com ela, de arca caída. Um dia eu cheguei na casa dela, ela dizia assim para mim, quando tu vai ficar no meu lugar, tu vai fazer o que eu faço. E eu falei assim, mas eu não sei fazer o que a tia Benta faz. Ela dizia, não, ela dizia para mim, esse ataque que tu dá, isso aí é espírito, isso aí é para tu pegar benzer. Mas eu era criança, eu não dava muita bola. Não ligava muito. Não entendi E daí direito. um dia ela disse assim para mim, tu sabe benzer de arca caída? Aí eu disse assim, não sei. Aí ela botou uma criança, uma esteirinha, aí eu fui benzer ela só, visto como tu sabes, a minha primeira benzedura foi de arca caída. Aí o tempo foi passando, eu benzia, mas não, eu era menina nova, mocinha. Daí ela ficou doente, essa velhinha, ela tinha asma. E daí disseram, a tia Benta está quase morrendo, eu só vou lá ver a tia Benta. Aí cheguei lá, ela não falava, mas olhou para mim, olhou bem sério, fechou os olhos. Quando eu cheguei em casa, ela tinha falecido. Quando fez os dias, nasceu um bisneto dela, uma bisneta, não lembro bem, um da Graça, não sei se foi a Iris ou Tá. outro. Aí me chamaram para me benzer de arca caída, que a criança chorava muito. Aí a minha mãe disse assim, eu tinha o nome de pular corgo, porque onde nós morava tinha uma cachoeira. Então eu pulava... Ah, o córrego? Falar córrego. Sim. Aí, por causa da cachoeira, a gente dizia que era córrego. Córrego, sim. Não era cachoeira. Aí a minha mãe assim, ó, acendeu aquelas pombocas de querosene, não tinha luz elétrica. E aí vai benzer o menino da Graça, que era a bisneta da velhinha. Ela tinha morrido há pouco dia. Aí eu fui lá e daí eu comecei a benzer a benzedura dela. A minha benzedura é quase toda dela, então eu aprendi mais. Agora que eu vou no centro espírita, eu aplico passo nas pessoas lá. Quarta-feira de manhã eu estou no centro. Então eu faço meu trabalho em casa. E o meu telefone está fora do Brasil, eu estou nas redes sociais, já me botaram. Quando eu conversei com o Gilcinho, ele me falou sobre a senhora, eu fui dar uma pesquisada, né? Porque, tipo, ele tinha falado que tinha sido feito alguns trabalhos de resgate cultural e tal. E aí eu vi que foi criado um projeto de valorização do saber das benzedeiras. E aí foi a partir, eu acho, desse projeto que foi que vocês se tornaram, as mulheres, as pessoas as benzedeiras, se tornaram patrimônio cultural e material da cidade. Ah, é verdade. Que teve uma Isso, claro, cerimônia. Aham. Isso, Eles foram lá, De né? vez em quando eu vou lá benzer no centro.
Não acho que foi no Teatro Álvaro de Carvalho que Já fizeram, tive né? lá, Essa já tive lá cerimônia na aí. Câmara dos Vereadores. É, fizeram? E aí, eu acabei encontrando no Facebook, né? Porque eu sou Ai, cringe. No Facebook, reportagens. Daí eu acho que tem ali a página das benzedeiras. Isso. E aí tem cada uma. Daí tem uma foto da senhora Isso. com a sua história e Isso. até com a reza que a senhora faz Isso, lá. é, essa Aham, benzedura, isso. a benzedura, E aí que eu entendi um pouco da grandeza, assim, Ah, né? De sim, tudo é. isso que Agora que eles a querem Barra arrumar o está prefeito presenciando. para fazer um dia especial das benzedeiras. Nós fomos lá na Câmara dos Vereadores, fomos lá. Ah, eles querem criar um dia das benzedeiras. Eles querem criar um dia municipal. Eu acho que não sei se é um feriado, mas um dia municipal para Para as as benzedeiras. benzedeiras. Mas assim, dona Sueli, eu quero fazer umas perguntas que talvez Pode fazer. chegue até Se eu ser souber responder, eu eu ia respondo. falar, talvez seja estranho para a senhora porque, tipo assim, essas novas gerações não conhecem, Não que nem conhecem. a senhora falou ali, arca caída, eu tinha até anotado esse negócio para mim saber o que é arca A caída. caída é aqui. Essa aqui, ó, seu sim, nossa aqui. O adulto também pode cair. A costela? A costela. É a Ali, costela. sai fora do... Então aqui é a arca caída. Aí a gente faz a oração da arca caída. Tá, e daí no caso, seria, a criança chora porque ela tem Chora. essa dor, esse Os problema, médicos no caso. infantil, tem um médico que me conhece. Não sei, Aham. não lembro quem é, mas ele disse, ó, vai lá na dona Sueli, que o teu menino é apontar a tua criança. É arca caída. Aí ela vem benzer. Aí é aqui. A espinhela é aqui. Isso sim. A espinhela dói as costas, a pessoa às vezes vomita tudo. Então a tipo mau espinhela, jeito. espinhela é diferente. Aham. Tá. As portas se abrem e se fecham para as ondas do mar. Espinhela caída vai ao teu lugar. As portas se abrem e se fecham para as ondas do mar. Espinhela caída vai ao teu lugar. Estás emborcada, desemboca, vai ao teu lugar, em nome de Deus, da Virgem Maria. Tem mais coisa, vai. É a reza. É a reza que faz pra... Tá. Daí, então, eu anotei pra me perguntar, né? Então, arca caída já tá respondido. Responso. O que é O responso? responso, a pessoa perde alguma coisa, aí a gente tem o responso Santo Antônio, e eu só sei do Santo Antônio, não sei do São Marcos, não tem, não sei, mas o Santo Antônio, a gente reza. É uma oração para ajudar a encontrar alguma coisa que perdeu. Várias pessoas têm encontrado, que daí a pessoa vai indo até... Mal olhado o nome já diz, né? Isso, Mas Uma olhada, tem uma inveja, um olho gordo, o que é o olho gordo? Você tem uma casa bonita e você... Como que ela pode ter aquela casa tão bonita? Você não vai imaginar que eu trabalhei para fazer aquela casa bonita, mas você diz na hora que não é... Então, posso pegar um mau lado na minha casa. Entendi. Comprar uma geladeira se necessário, qualquer coisa. Aham. E eu acho que o outro é... Meu benção para tudo, para é- doença, tudo. acho que é de quebrante. cura. É quebrante? Quebrante, mau lado, inveja. Aham. Era essas questões que eu falei, assim, porque eu acho que quem não faz parte da cultura, né? A Não, galera mas mais imagine, jovem né? não sabe o que é. Mas da aquele- nossa geração, eu já não imagino os mais novos. Não eles sabe, não- é muita- não. Ô, Helene, até te aproveito para perguntar para ela, porque a mãe benze, tem uma benze, parece que só tem uma que ela não, ela benze de todas as coisas, só que tem uma que ela não sabe. Pergunta de- para ela qual é que ela não sabe. A de verruga. De qual? Verruga? Eu não sei benzer. Sei uma simpatia, mas não sei benzer. Aham. E a simpatia, quando na lua cheia, quando ela está bem cheia, a gente mostra a verruga. Lua, leva a minha verruga. 3 vezes. Não olha para trás, vai embora, vai dentro de casa. Faz 7 Costuma vezes. funcionar. Tem pessoas que já foram lá e funcionou. Aham, deu certo. Aí eu digo, ó, não sei benzer, só sei uma simpatia. Mas tem a benzedura também dela, mas eu não sei. A única, O a resto? benzedura de sangue, a dor de cabeça, sol na cabeça. Em Dor de Susto, tudo, cabeça. né? Susto. Tudo. A senhora falou ali que o teu telefone está no Brasil inteiro e fora do Brasil. Nessa publicação lá do Facebook que eu vi, tinha muitos comentários, assim, tipo, e tinha muita gente Meu pedindo o teu telefone, querendo saber o contato, porque Eu não precisava tenho conversar com a celular porque senhora. eu não vou comer mais, não. Porque o meu telefone de casa toca 100 vezes no dia. 99 é para mim. Eu tenho um bisneto, que é o Davi, com 4 anos, fez 5 agora. Aí eu digo, Davi, pergunta se é para a Bisa Sueli. Aí ele vai no telefone, você quer falar com a Bisa Sueli? A pessoa diz, ô Bisa, aí eu estou pendurando roupa, é para a Bisa Sueli. Aí eu vou lá atender. Imagina se tivesse Meu, celular, né? eu ia falar, mas daí não tem, não. aí faz a senhora benze por telefone?
Ou não? Não, a Não. distância sozinha, no telefone, assim, para a pessoa, não. Não. Aí tá. eu tenho que me concentrar. Aham. Faço Entendi. oração. Tem um caderno, não sei, um nome que eu não conheço. As pessoas me ligam, Belo Horizonte, e Rio de Janeiro, Rio Grande, Santa Maria, mas sei o quê. Aí eu anoto naquele caderninho para fazer a minha oração. Eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, é a Bíblia no católico. O Evangelho do Espiritismo. Tem as mesmas perguntas da Bíblia. Então, aí eu de manhã eu olhei uma página do meu Evangelho, faço um Pai Nosso por todos, por nós todos da Terra, claro, mas especialmente para as pessoas que estão ali naquele caderninho. E tem gente E que tem vem- curado pessoas, eu não curo, quem cura é Jesus, claro. Eu Sim. digo, eu sou um instrumento, mas Sim. tem curado pessoas que nem conheço, não sei. E vem gente, assim, de fora, de longe também? Já Belo veio? Horizonte, tem pessoas que pegam até avião para vir É na minha mesmo? Sim, eu ia, naquele comentário ali tinha gente de todo lugar. casa. Rio Grande, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, o Brasil inteiro. Brasília, tudo. Meu... E assim, eu vejo que... Conheço gente que não lembro. Às vezes eu vou Eu pro centro, imagino eu quanta passo gente pela já passou. catedral ali, eu gosto de ir na catedral fazer uma oração. Aí passa o carro, aquela lá é a dona Sueli da Barra da Lagoa, benzedeira. É ela, sim, é ela. Aí eu faço, não vejo, eu vou mandar porque eu quero chegar em casa cedo. Se não, já fica pelo caminho, já conversa com um com o outro e... Agora eu não vou mais, não venho mais na Barra de pé, porque estou com problema no meu joelho. Ah. Mas quando eu vinha para a Barra de pé, eu dizia para os meus filhos, para o meu marido, não sei que hora eu chego. Ô, dona Sueli, vem cá benzer a minha menina, vem cá benzer a minha casa. Aí eu chegava em casa de noite, não dava conta. É benzo chave, a pessoa, carro, animalzinho. Então, esse projeto ali, ele traz um resgate cultural, histórico, assim, mas ele também visa... porque o que acontece é que está diminuindo as benzedeiras, né? Como que funciona? Assim, é um conhecimento que a senhora pode passar para outra pessoa? Olha, eu benzo alta, a minha benzedura é alta. Eu já benzi milhões de pessoas. Eu benzi pessoas que estavam com 60 anos. Esse dia tem um moço lá, disse, a senhora benzeu no colo da minha mãe, eu vou Nossa. fazer 61 anos ou 62. E aí, eu disse, você não lembro? Então, o que acontece? A pessoa vai no médico, tem coisas que nós temos o lado material e espiritual. Claro que nem todos conhecem, né? Sim. É para quem sabe. Então, quando o nosso lado material ficar doente, nosso corpo, o espírito também sente a alma. Então, a benzedura ajuda. Daí tem as ervas também, cara. O hortelã é bom para dor de cabeça. A erva cidreira, o capim-limão é bom Sim. para os nervos. Antigamente a gente não tomava nada de remédio, era só chá. Onde você ia no quintal, era só chá. Erva de Sim. chá. Tudo, E a mãe não pode passar isso pra alguém ou vai quando a mãe se É. ir? E agora? Não sei quem vai ficar, eu não posso passar. Ah, não? Ah, não pode. Não, isso eu dou. É como a velhinha, ela não passou para mim. Ela teve que morrer para depois eu aprender a benzedura dela toda. Então, foi depois. Ah, ela não ensinou pra mãe a... Não me ensinou. Ela só te falou que ia ser você. É só que ela dizia, tu vai fazer o que eu faço. Eu dizia, mas eu não sei. Não, mas tu vai saber. E provavelmente para passar vai ser assim também. Certo, morrendo vai ter algum. Alguém que vai ter Eu que tenho ficar. desconfiança que tem um neto que, não sei, Manuel. É bem evidente. Pode ser, quem sabe. Aí eu não vejo. Tem pessoas que veem espírito. Aham. O espírito não aparece meio de costa. É difícil a gente ver uma pessoa que já morreu de frente. Eu tenho essa experiência que eu sei. A pessoa está mais. Quem conhece, conhece. Aí a pessoa é mais de lado, assim, para. Então pode ser ele, quem sabe? Né? Porque ele dizia assim, ô vovó, outra avó dele, a materna, já morreu. Ô vovó Sueli, eu falei com a minha avó hoje, na escada. Ai, Aí eu digo, olha que que legal. bom. Eu disse, tu não fica nervoso, né? Tu conversa com ela? Eu converso. Eu vejo ela. Ah, Então, é criança, eu tenho um né? pouco de Eu ia falar qual que é a idade dele. Ele é criança, ele tem... O Manu, 9 acho que tá anos. com 8 ou 9. 10. Então a gente não sabe, entendeu? É. Eu nem sei quem vai ficar. Falando em criança, você sabe que, né, agora nós com esse podcast aqui, as fofocas chegam até nós, né? A gente fica sabendo claro as que sim, coisas. Claro que sim. É mesmo? Eu usei a palavra fofoca porque eu não lembro quem foi que me falou, mas alguém me falou
que o Gilcinho, mas daí eu andei pesquisando, né? Eu vou fuçar a vida de vocês também antes de conversar aqui. Que você faria na sua casa festas para as crianças? Ah, tem vários. É verdade. Mas daí eu vi que ela também Criança, coroação Nossa Senhora. que teria algo que muito você faria festeira. com Gosta dele? frequência. Então, assim, Que ó. legal. A gente sempre. Porque A história minha dele. a mãe, na verdade, a mãe sempre foi uma pessoa ligada, assim, à igreja também, né? Embora fosse benzedeira, mas Não, ela. mas eu vou à é missa, benzedeira, mas sim. ela sempre foi na igreja. E eu sempre acompanhei a mãe nisso. Sempre, desde pequeno. Ah, sempre foi. Sempre. E aí, eu via eles fazer lá na igreja, tipo, as quermesses, coisas na igreja, e aí eu queria fazer igual. E aí eu fazia em casa lá, na mãe. Era bonito. Tipo, tinha a homenagem para Nossa Senhora. Que eles faziam lá. E aí eu ia lá e fazia em casa também. Mas a história, na verdade, começou porque lá em 92, eu estava brincando com algumas crianças lá no nosso terreno, no terreno do pai, e resolvi subir numa árvore e cair da árvore. Do João Bolão. E caí. Eu caí, desmaiei, enfim. Nossa. E aí a mãe levou para o hospital. A mãe e o pai me levaram para o hospital. Era até um vizinho nosso que recém tinha chego que morava ali, tinha uma pousada lá da nossa casa, o seu Orlando. Ele era de Porto Alegre. Ele foi um dos primeiros também que chegaram aqui na Barra. E aí ele tinha um Uno, eu lembro, como se fosse hoje, ele tinha um Uno vermelho. E ele chegou de Porto Alegre, enfim, naquela época ninguém tinha carro. E aí quando aconteceu, eu estava desmaiado e meu pai foi lá pedir socorro para ele para me levar para o hospital infantil, que eu estava desmaiado, imagina. Eu acho que eu tinha uns 8 anos no máximo. Não tinha 8, tinha 5. Se tivesse. Nossa, bem novinho. Enfim, e aí ele levou para o médico lá. E aí, olha, foi de uma altura considerável. E aí levou para o médico, e aí lá no hospital infantil, lá eu fiquei em observação, fizeram exames, tudo, não sei o quê. E aí eu lembro que o médico falou para a mãe assim, ó, a senhora é a mãe mais feliz da face da terra hoje, porque o tombo que seu filho deu e não teve nenhum dano, assim grave na cabeça, nada disso. Ele caiu numa posição correta, ele caiu de lado e aí não teve... Ele danadinho sempre foi Não inteligente. teve trauma nenhum. Deu trabalho? Ele sempre foi inteligente, tem um papo, nossa. Deu muito trabalho. Então, quando era aí eu criança? tinha... Aí depois, aí o médico falou isso, que estava tudo certo, e podia ir para casa. E quando eu cheguei em casa, tinha um pacotinho assim, fechado em cima da minha cama. Da cama? Não sei se era da minha, enfim. E aí eu abri... Da pia? pia? Na minha casa. Ah, então é. E tinha um pacote. Aí eu abri o pacote e tinha uma imagem da Nossa Senhora. De Lourdes. De Lourdes, que foi um primo da mãe que estava no seminário. E aí ele resolveu dar aquele presente porque ele sabia quando Eu ia pro centro e levava ele, passava na catedral. Aham. Aí eu andava umas capelinhas nas casas. Capelinha nas Sim. casas, Aham. aquelas Nossa imagens Senhora. na casa. E daí, Eu ficava rezando. esse meu primo estava em Londrina estudando, chegou lá, eu estava na casa do meu pai com ele, e ele estava com a mãozinha posta perto da Nossa Senhora, que estava na... Rezando ali. Eu tava rezando. Aí ele disse assim, ô Gilson, tu gosta de rezar? Mas ele não sabia, ele era criança. Aí eu disse, ele não sabe o que reza, mas... Ele assim, eu vou mandar um presente de Londrina para Tígias, mas não disse o que era. Aí quando o Gil chegou do centro, ele tinha mandado a irmã. Aí disseram assim, ó, a irmã do Gonzaga trouxe um pacote aí de jornal, não sei o que é. Isso. Aí ele foi abrir, era Nossa Senhora de Lourdes. Aí Começamos a fazer festa. Isso, aí eu começava a ver na igreja e fazia em casa. E aí a gente mobilizava as crianças da comunidade, tudo para fazer. 12 meninas. Né? Meninas, e fazia Seis o de tempo branco, inteiro. 6 de azulzinho, É. tinha uma Fazia essas coroava coisas em Nossa casa. Senhora, vestia uma menina de branco. E era uma De tarde anjo. de festa lá. Não era, e aí aí era quermesse junto, né? Porque daí Oh, que tinha legal. a parte religiosa ali, mas aí tinha bolo, todo mundo comia bolo depois, comia pinhão, Aham. aí era como se fosse uma festa junina. Aí Aham. e isso, no começo eram 10 pessoas, só que Todo mundo depois dava. ela começou, a quermesse começou a ficar no calendário da comunidade, e o Meu, pessoal que começou legal. a se mobilizar. E depois, assim, a gente abriu os portão, e era 100 pessoas, era 200 pessoas, sabe? Imagina, Aí, que já- legal. Não é à toa que essa Nossa. fofoca chegou Aí também. disseram, mas todo mundo dava um bolo, dava um refrigerante, Sim, dava uma aham. carne moída, fazia Verdade, pastel. verdade. Então- Aí ela disseram, a irmã das meninas, não, nós vamos botar R$1, um copo, uma fatia de bolo. Isso, R$1. fazia assim, então, real. E um copo de refrigerante.
Aí nós botemos o nome da festa do Real. É. Que era a mesma coisa, a gente ficava... Mas eu comprava brinquedo para dar para as crianças, ganhava também. É, porque daí Sim. tinha outras épocas que, tipo assim, tinha o Dia das Crianças, tipo outubro. Dia 12 de O outubro. dia 12 de outubro, no Natal e na Páscoa, a mãe sempre reunia, né, para fazer um evento para entregar para as crianças. Que nós falhamos um pouco. É, depois da pandemia que ela não Dava fez mais. 70, 80 crianças. Na Páscoa, entregar o chocolatinho para as crianças. Natal, balinha para as crianças. Dia das crianças lá no 12 de outubro. Aí entregava, Era tudo fazia pratinho. Eu isso. comprava os patinhos já, garfinho, Tudo. para as Então crianças. as pessoas da Barra, quando falaram da mãe, também lembraram dessas coisas, né? Ah, o Foi pessoal uma da festa Barra lembra, se muito fala isso aí. marcante Muita na gente assim, comunidade. né? Foi, o pessoal comenta bastante até hoje, assim. Eu imagino. Hoje, inclusive, e tem várias dessas meninas que participavam disso, né? E a gente tem uma conversa com essas meninas hoje, já estão mães, tudo, né? A gente conversa assim e criou esse vínculo de respeito, tudo, né? De referência, né? E aí elas sempre começaram a ver em mim como E fosse uma começou referência, ele, porque que eu ele era o chefe da organizava. festa, ele Eu organizava e elas viam a referência, né? E até hoje, assim, vejo essas meninas na comunidade. Desde assim, Gilcinho, com respeito, tudo assim. Que como uma festa. referência. E eu brincava, dançava, cantava. Ah, fazia- uma coisa saudável, Era assim, uma coisa saudável. boa, né? Uma Sim. coisa Que história verdadeira, linda, assim, né? Meu Deus, muito legal. Tem foto, né? E- Tem, ixi, fotos. Eu tá? tenho a coxa do casamento da minha avó paterna. Ela contava, ela morreu com 103 anos. Está quanto morta? Faz 50 anos, parece. E ela morreu em 68. E ela contava que 68, aquela coxa a mãe dela fez na mão, se você visse, é bem macia, já está tudo rasgada, mas está guardada. É uma relíquia que eu tenho guardada. E é coxa de tecido? vermelha. um tecido, É um algodão. tecido bonito. Ah, ali acho que é fios de na- algodão. fizeram no tiá. Aham. Faziam Ah, no tiá, No tiá. Ela Que contava. legal, gente. Quanta assim. história. Nossa. Comunidade. Eu já tenho a coxa. Tá, essa é um pouco da infância então, do Gilcinho aí na. Isso foi infância e uma parte da adolescência. Na adolescência. E a infância da senhora, dona Sueli, como que é? Porque aí nós estamos falando de mais alguns anos lá para Na trás. minha infância, a minha mãe, às vezes, quebrava um prato de barro, aí nós íamos juntar os pedacinhos para brincar de casinha. Olha só. E a minha avó fazia boneca de pano. Aí chegava no Natal, ela dava uma boneca de pano. A minha mãe falava assim, ó, cuida que só vai ganhar as outras bonecas o ano que vem, que a avó Joana vai fazer. Que ela fazia boneca de pano, e nós botávamos o nome, cada uma tinha o nome. Aí nós fazíamos o batizado das bonecas. Nós convidávamos as vizinhas, a menina, a guria, uma com a outra, comadre. Vamos batizar a minha menina. Aí tinha o nome, batizava as bonecas. E a minha mãe dizia, ó, cuida dessa boneca, que só vai ganhar, se tu ganhar, se a avó for viva, se a tua avó for viva, só o ano que vem. E nós cuidávamos daquela boneca. Imagina, né? Imagina, ela devia Imagina. passar o ano fazendo boneca, né? Porque daí normalmente era a família grande, né? Era bastante E a criança. minha mãe, ela chegava, nós se juntávamos, eu, mas as netas dessa senhora que benzia. Aí nós dizíamos, a minha mãe tinha sempre a carne seca em casa, aí nós dizíamos, eu dou a carne, a outra dava o feijão, a outra emprestava a panela de barro, nós fazíamos cozinhado na rua. O cheiro, a comida era gostosa, era tudo tempero plantadinho no quintal. Nossa. E aí nós fazíamos, brincava tudo assim junto. E aqui a comunidade não tinha quase nada das construções não, que lá tem onde hoje. nada, não tinha nada. Nada. Não tinha nada. Só areia, praia. Aí a minha mãe fazia a renda e sentava nós a encher os birros de renda. Ó, colocar ali. vem aqui. Ah, sim. Aí plantava feijão, debuiava o feijão na mão. O milho, a gente via cair, ficava debuiava o Sim. milho tudo na mão. E a senhora Era saco faz de renda? milho. Milho para criar as galinhas. Por causa que a galinha era tudo saudável, porque era tudo da terra, não tinha Aham. química. A senhora aprendeu a fazer renda? A senhora faz? A renda eu aprendi muito pouco, eu fazia mais tarrafa. Aham. Rede. Eu fazia mais a tarrafa e rede. O meu pai, nós fazia a rede, meu pai vendia no Rio Grande. Tá. E o pai da senhora ali, ele era pescador também aqui Sim, na comunidade? pescador, é. Aqui quase todos É, eram não. envolvidos com Gilcinho, a... você pescou? Chegou É. a ir pescar? Não. Tem sou pescador o de- pescador é o mais velho. Meu gosta de irmão, pescar. eu O Edinaldo. não fui muito pra pescar, não. Quantos filhos a Apesar senhora de- tem? Eu tenho 3. Tem o Gilson é o caçula, tem a Exilde e tem o Edinaldo que é o mais velho. Tem 3. Aham. Ah. E o Edinaldo pesca. O Nado, ele Ele é professor de tênis, mas ele pesca também. Ele gosta adora de pescar. pescar. Como Ele que é o não nome dele? Como que se Não, falou? é Edinaldo. Naldo. A gente chama de Nado. Nado. Mas o pai e a mãe chamam de Edinaldo. Sim. Talvez ele vai botar a rede na lagoa. Ele vai pegar gosta, espada. ele é professor de tênis, assim. Ah, mas legal. ele, nas horas vagas assim dele,
Ele adora pescar, né? Ele adora pescar. Meu pai também foi pescador por muito tempo. Né? E você, Gilcinho? Não. Ixi. Só come uma tainha de vez em Eu quando. me lembro que a minha mãe, nós tínhamos fogão a lenha, assim, a minha mãe dizia assim, ó, a Sueli bota a lenha em casa. A Maria Helena, que já faleceu, minha irmã, bota o graveto. A Jusceli vai apanhar a vassoura. A gente fazia, não tinha nada comprado. A vassoura a gente apanhava no mato, quebrava o mato, aquela vassoura vermelha. Ah, tá, que fazia. E tá, pegava um bambu, encavava, ficava uma vassoura igual agora, só que era de mato. Aham. Isso, pra Aí varrer. toda ela tinha a sua atividade. Cada uma tinha sua função. Claro. E aí amanhã meu pai plantava, deixava tudo plantado para minha mãe cuidar do feijão, milho. Aí Dele você ia pescar, ela quem cuidava. estudava de manhã ia para a escola, mas ficava uma para fazer a comida, para chegar ao meio-dia, nós vinha comer. Aí meu pai dizia assim, ó, 11 horas, vamos embora todo mundo para comer. Aí 2 horas nós ia para a roça. Uhum. E aqui, todo esse morro aqui era roça, então. Tudo roça. Então eu me lembro, aí meu pai botava o feijão na caneca para a gente plantar. Era 3 baguinhos que a gente plantava. Aí eu queria acabar minha caneca rápido, estava assim. Quando nascia o feijão, meu pai dizia assim, esse canteiro foi a Sueli que plantou, porque tem mais de 5 pés. Aí ele dizia assim, como as outras não acabaram a caneca do feijão, como é que o teu já... Eu já acabei, né, papai? Nada botado embaixo. Ai, Deus me livre. E aí a gente tinha muito café. A gente pagava 2 senhoras para apanhar o café. Ah, Aí vocês- quando terminava a safra, eu disse, agora eu vou ajuntar o café, quando ficava muito debaixo das palhas. Aí eu juntava aquelas sementinhas todas, vendia, comprava um tamanquinho, ou comprava um vestido, era assim. Uhum. E aproveitava Quando eu- bastante a praia? Não, Nada. tinha a cachoeira, aí já a gente Aonde? via, às vezes a gente estava muito calor, se Tem jogava algum- na cachoeira de porque tem vestido. essas nascentes no Morro da Barra. Aham. né? Tem muita. É o único que eles dizem que são os córregos. Sim. E E aí agora, não tem, aqui- não é um rio grande assim, na verdade. Sim, é um sim. córrego, ele tem a Era lindo. nascente e já cai no canal praticamente. E é época mais que a avó- chuvosa, assim. É. Mas tem, tipo, tem época de lá na avó, aonde que eu moro lá, né? Aonde que a mãe cresceu lá. Lá nos fundos tem só que a nascente é no terreno do outro, claro. Só que passa por ali. E ali tem o córrego que eles chamam, né? Tem inclusive as pedras aonde que as mulheres lavavam roupa. Viu? Mas Lavavam roupa. tem uma nascente que brotou aqui na É. frente do hostel, Ah, aqui. então, ó, Tipo, na frente da é Dona ti- Isomar aqui. É tipo isso, tem a nascente, é isso. aham. Aqui, Lá na onda aqui do lado, aqui no outro lado tem aonde que eles diziam que era o córrego da Dona Natália, né? Nós até, assim, Isso, ali costumamos também tem. sempre falar para os hóspedes, porque às vezes eles A gente acham que é. essa água escorrendo, eles acham que é esgoto, e não, é simplesmente não, uma é nascente água, que era apareceu ali. Então tinha Era a tinha cachoeira. essa Agora tinha tem as casas essas aí. cachoeiras. Então Essa era- como a gente estava conversando antes de iniciar, na verdade, que o mar eles não iam eles tinham a praia, mas o mar era só lugar para eles pescar. Não, a gente não Eles não, tomava eles banho tinha de mar. como- Esse hábito do banho de lazer. mar é bem recente, Não, foi o turismo que foi. É, foi- é a missão Aham. turística que trouxe, porque foi nós, eles não foi tomavam daqui. banho, era de cachoeira. Aham. Era de cachoeira. Eles faziam isso. Viu, dona Sueli, eu vou fazer uma pergunta agora, bastante manezinho que veio aqui, até a Isso. Giane que veio, eles falaram assim, que dava muito trabalho para casar aqui, porque era tudo primo. Sim. E isso que eles são mais jovens, né? Imagine E a minha mãe, como eu que a fui senhora noiva, fez para eu fui casar? noiva há 3 anos e pouco. A minha mãe sentava perto de nós dois fazendo renda. Aí dava o café, tinha... Mas daí não era primo, conseguiu achar um que não, Não, fosse meu não é primo. primo. Não, Meu o pai não. O pai não Não. tem grau nenhum de parentesco com a mãe. É, não, Porque isso eu ia falar, essa era a dificuldade, Nós né? era primo com primo. Porque A Não maioria era saía, assim. não tinha passeio, não saía, não Sim, conhecia ninguém. aham. Sim, imagina, a comunidade é pequena, É. né? Então casava no mesmo lugar, cara. A maioria aqui, é tudo Aham. casado aqui. Tudo namorado. Mas conta pra nós como que foi esses 3 anos aí, então. A Ah. mãe sentava do lado, Aí a fazia minha mãe renda. ficava fazendo renda e nós conversávamos nós três. Porque Aham. não tinha beijo, não tinha nada, a gente respeitava, né? Sim. Não podia. Deus o livre, se ia fazer sexo antes de casar, Deus o livre. Deus do livre. Se a minha mãe soubesse, pode não ter nada, não vai com véu. Era assim. Aham. Não é mais virgem, ela dizia. Sim, sim. Era E levava ali na risca a cultura. Ficou 3 anos até casar. aí ele foi pro Rio Grande, teve 1 ano para fazer a casa. Aí a minha mãe falou assim, quando ele me pediu um casamento. Olha, meu filho, eu não tenho nada para dar para ela, não vou dar. Vai te virar, a gente tem que levar uma dúzia de lençol, tudo branco. Lençol, uma dúzia de pano de prato,
levar 3 ou 4 cobertores, a gente eu fazia tarrafa em rede. Aham. E quem fazia a renda para comprar as coisinhas. Meus panos de prato, tudo eu que fiz. A minha mãe tinha uma máquina de mão e a gente fazia de barrinha de fazenda. Hoje já faz tricô, já faz mais não sei o quê, crochê. Aham, crochê. Mas não, tudo barradinha de fazenda. Eu fiz tudo na máquina da minha mãe, meus panos de prato. E daí a Enxoval. senhora foi morar no Rio Grande? Não. Não? ela Ele mora- comprou? Ah, não, é porque ela falou assim do Rio Grande, é porque ele foi pro Rio Grande trabalhar. Trabalhar para ter Arrumar dinheiro. dinheiro pra fazer a casa. Entendi. Isso, É, isso. Aí quando eu casei, antigamente era assim, muito moral com os pais. Sim. Mas não tinha, muito já fazia casa, aí ele fez a casa. Aí meu pai, minha mãe disse assim, a única coisa que eu vou te dar pro teu casamento é só uma coxa. Ela me deu uma coxa de piquê, ainda me lembro, rosa. Uma coxa? A minha coxa do casamento, vai fazer 46 anos que eu tô casada. A minha coxa do casamento ainda tem, tá meio raiga. Nossa, Mas que tá legal. guardada, é branca. Tá, Uma mas- coisa que eu lembrei que Era a gente tudo fala bordado, assim, né? tudo bordado. Que aonde que a gente tá, né? A gente tá aqui porque a mãe já falou várias vezes isso, assim, de que, eu vou lá na Barra. É porque, assim, aqui onde que a gente tá, é Barra. Barra da Sim. Porque que até 95, eu acho que foi em 95, É, mais ou menos. a Barra a Barra pertencia à Lagoa da Conceição. A Barra não era um distrito como é hoje. Não era o distrito. Não era. Era Então, a tudo- Barra era uma coisa, a Fortaleza existia a Barra da Lagoa, Fortaleza da Lagoa, Agora Retiro da Lagoa. mas era só Fortaleza. Retiro. Era Retiro da Lagoa. Onde hoje é a Avenida das Rendeiras era Retiro da Lagoa. Os mais antigos falam que é Retiro ainda. Então, todas essas vilas, na verdade, eram subordinadas à Lagoa. A Barra não tinha cartório, todo mundo era registrado na Lagoa. Aí eu acho que foi em 95. Nossa, é muito É, recente. mas- 95 que a Barra virou um distrito. Aí o que aconteceu? A Barra virou a Barra da Lagoa, como sempre foi Barra da Lagoa, virou um distrito. E a Fortaleza, que era Fortaleza da Lagoa, passou a ser Fortaleza da Barra da Lagoa. Mas como é recente, o pessoal mais antigo diz que é Fortaleza da Lagoa ainda. Entendi. Então quando ela diz, a mãe se criou na Fortaleza. Então quando ela diz que vinha na Barra, é porque lá era Fortaleza. Ela era E Fortaleza, continua por aí sendo. embaixo na Barra. Claro, aí eles dizem que virou Fortaleza da Barra, mas era Fortaleza da Lagoa. Da Lagoa. Então por isso que o pessoal mais antigo fala, eu vou lá na Barra. Eu vou lá na Eu vou lá Fortaleza. na É, Barra. nós descobrimos há pouco tempo que é a cidade da Barra, né? Que É, daí ali foi o também- condomínio. Aham. É, ali porque daí fizeram o Nós nem condomínio. sabe- aham. Era um loteamento, compraram o terreno, fizeram o condomínio e tinha colocaram nada de chamar o nome de de Cidade da cidade. Barra. Isso. Ali a gente criava, Aí botaram botava o nome, as cabra, Aham. gado pra comer. Que era um campo. É no campo. É. Era do seu Bernardinho, não era, mãe? Era do pai da Dona Meira, né? Bernardinho. Era tudo dele ali. Era Ele vendeu dono tudo sozinho ali. pro pessoal da... Eu acho que era Pioneira. É. Acho que era Pioneira da Costa que eles começaram com o terreno. Acho que Hoje era o Sim deu uma aula de geografia para nós agora aqui sobre eu a fui- Barra é que eu da fui Lagoa. lembrando, né, de E algumas falando coisas, em né? geografia, É, como que você foi fazer geografia na tua... Terminou a escola, estudou aqui É, e eu foi me formei. cursar geografia. O Porque... que aconteceu? Em 2001, na verdade eu me formei em 2001 aqui na escola. Aham. E aí, o que aconteceu? Na verdade, no meio do ano eu consegui uma bolsa de um cursinho pré-vestibular. Só que aqui o ensino médio é só noturno, né? Que durante o dia funciona a escola da prefeitura. E aí, no meio do ano, lá, quando eu estava no terceirão, eu consegui uma bolsa para fazer um cursinho no centro. Consegui uma bolsa para fazer o cursinho. Só que a bolsa, o cursinho era noturno. E aqui também era noturno. Aí eu tive que sair na última metade do terceiro ano, na metade final, eu acabei indo para o instituto para fazer lá à tarde, terminar o terceirão e fazer à noite o cursinho. E aí, na verdade, não foi a primeira opção, assim, eu sempre gostei muito de história e geografia, principalmente história, assim, eu gostava muito de história. Por isso que eu sentava com a avó e conversava horas e horas. Então tem muita coisa assim que era pela questão da memória, eu ouvia eles, que eu queria ouvir eles, a memória deles. Então eu ficava horas e horas conversando com a minha... porque onde eu cresci no terreno, porque daí, claro, a mãe morava na Fortaleza, ela casou e veio morar mais pra cá, assim, onde ali, a gente diz ali, aquela região, a gente já diz que é o campo, né, mãe? O campo, era Isso. campo, a gente era por lá no lado do campo. Do campo, ali que é mais próximo do parque. Aí eles diziam que era o campo. É uma parte da Barra que é onde que é mais próximo do Parque Florestal, eles diziam que era o campo. Tá. É ali, depois do posto de gasolina, mais pra frente, ali que vai pro Rio Vermelho ali. Aquela avenida que vai pro Rio Vermelho. Sim. Então ali eles diziam que era o campo, a parte do campo. Então o vô paterno morava ali. E aí o pai fez a casa no terreno do vô paterno. Isso. Então aí eu cresci com a minha avó e avô paterno. Eu não cresci muito próximo da minha avó Adriana. E aí eles ficaram lá na Fortaleza, né? E aí a gente cresceu, ficava sempre por ali. E aí eu sempre ouvia, a avó era uma pessoa também, a avó materna, né? A gente já falou, a avó paterna.
A gente já falou da materna, que é a avó Adriana. Adriana. A avó paterna também, a avó Felicidade era o nome dela. Felicidade. Que legal. E a avó era uma pessoa também de pouco estudo, mas uma pessoa muito lúcida, inteligentíssima. Então ela sabe, era uma das únicas pessoas do mundo, assim, uma das únicas pessoas para mim que conheci, que sabia cantar o hino do estado de Santa Catarina do começo ao fim. Praticamente ninguém sabia. E ela sabia. Então ela sempre valorizava muito essa questão do hino nacional, das questões cívicas, das questões históricas. Ela conversava muito com isso, apesar de não ter estudo. Estudo oficial, assim, Sim, né? sim, Então, e aí eu sempre gostava muito dessa parte de geografia, de história, de ouvir dos lugares. E eu lembro que ela, quando queria ir em algum lugar, ela me levava junto. Ele Porque ela não parava. com ela, assim, eu Era vou em comigo tal com lugar. ela. E aí eu ia junto com ela. Ela falava, hoje só, tu vai lendo as placas pra gente não esquecer onde que a gente tá passando. E aí eu fazia isso. Lia as placas dos lugares, a quantos quilômetros que nós estamos em tal lugar. E ela dizia, ó, lê. Ela estava te ensinando. Ensinando. Como sempre Ela tava Claro. ensinando. E aí depois eu até fiz o primeiro vestibular para história, tudo, mas depois eu acabei mudando. No seguinte eu já fui para geografia. E aí entrei na geografia, enfim, fiz toda a minha formação na geografia, fui dar aula, gostei, tudo, né? E aí foi, né? E eu gosto, mas eu sempre, quando eu dou aula de geografia, claro, porque geografia e história tem muita coisa, muitas semelhanças, assim, né? E aí fiz tudo, toda a graduação foi na UDESC, né? Aí depois fui fazer o mestrado na Universidade Federal, enfim, e aí, mas dentro da área da geografia, dentro da área da geografia. Mas foi isso, assim, foi essas referências que eu tive, né? Criação com os avós, assim, né? E a avó Felicidade também era uma pessoa que tinha muito isso, assim, né? Muito estímulo para estudar, né? Pra querer Apesar de conhecer. ser, Não tinha apesar, como né, estudar. pessoas que, tipo, tanto uma quanto a outra avó, elas estudaram só, acho que 1 ano ou 2, mas elas perceberam, né, elas sabiam a importância do estudo. Então elas sempre incentivaram. E aí tem essa questão da memória oral mesmo, né? A memória oral, elas foram passando isso, e a gente vai, e aí tu vai sendo formado, né? Tu vai sendo formado, né? Desde criança. É. Né? Desde pequenininho. Eu lembro que até lembrei da avó agora, porque o meu avô falava que tinham 3 homens, os 3 homens mais felizes da Barra. Era ele, tinha um outro senhor aqui mais próximo aqui da praia, e tinha um outro senhor lá da Fortaleza, que era o seu João Tomás. O seu João Tomás era casado também com a Felicidade, o meu avô era casado com a Felicidade, e tinha um senhor aqui que era casado com a dona Vitória. O seu Antônio com a Esperança. E o seu Antônio com a dona Esperança. Eles pegavam o Isso. camarão e diziam, E dizia que eram os homens mais felizes da eu Barra. vou dormir com a Esperança. O Antônio dizia, eu vou dormir com a Esperança. Aí o seu Cecílio, que era o meu sogro, eu vou dormir com a Felicidade. E o Zé Quirina, que é o pai do Pedrinho. O Pedrinho foi enfermeiro muito tempo no posto. Ele tá sempre aí pela Barra. O Zé Quirina dizia, eles fechavam o camarão tudo junto, lá naquela ponte na Fortaleza. Sim. Aí eu vou dormir com a Vitória. Isso, agora eu lembrei da história. Lembrei da história Felicidade, da a Vitória A Vitória e a Esperança. Viu? E daí a senhora agora também falou ali um pouco dessa questão da pesca. Pescavam bastante, tem um camarão. Ah, pescava, a gente botava 4 pregos num pedaço de pau e pegava o siri, pegava o siri. O camarão a gente botava a mão assim, levantava a areia, tirava o camarão. Dava Olha. muito camarão. A gente levava um balaio, enchia o balaio. Numa conversa com a Adnir, ele falou, né, que esse lugar aqui da Fortaleza era o melhor lugar que tinha, né, Era. pra É. pegar. Muito Era camarão, rico, né? ele Mãe? falou, O Maninho pescava, o pai do Maninho pescou muito. É o Adenir que a gente chama de maninho, né? Isso, o Adenir. Tinha muita pescaria, Onde né? é o elas rancho falam. do meu restaurante, o rancho de Canoa, ali era só pescava. Chegava à noite, a gente via aquelas candeias de querosene, tudo aceso, os pescadores pescando com tarrafa. Enchia aquele balaio de camarão, de siri. A gente chegava em casa, cozinha o camarão na hora E e já comia. comi. Nossa. E nessa época não tinha o mole, né? Era o canal não tinha natural, nada, né? só o canal. E ele era fundo? Como que era? Era fundo. Era? Era fundo. É porque dava muita seca no verão, no mês de janeiro, fevereiro, março, não chovia. Aí a areia vinha, o mar ia trazendo a areia e tapava a boca do rio. Aí não passava mais camarão nem siri. Fechava a barra. A A boca da barra? Aí fechava. nós íamos, a barra tá tapada. Aí quando nós dava aquele temporal, aí saía areia, vinha muita água. Daí nós cavava a enxada para poder abrir a barra para dar pescaria no rio. Camarão e siri.
Meio que É que aí legal. abriram, Eu ia falar um pouquinho, né, nós estamos aprendendo agora um pouquinho da cultura local, claro. da cultura gastronômica. Isso, Aprendemos agora a fazer tainha. Ah, tô fazendo aí então. Pensa numa coisa boa. Sempre foi, assim, a base de vocês, peixe, camarão? sempre peixe e camarão. Pescavam bastante? Quando chegava mês de Natal, perto do Natal, aí vinha o senhor do retiro oferecer carne. A gente dizia, ó, seu Mané Chico tá aí rolando carne, que era rolando